Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Fernandes e esses são os destaques do Notícias da China dessa semana. Os Estados Unidos anunciaram mais restrições de exportações para a China, sobretudo de equipamentos para a fabricação de semicondutores e processadores e chips de inteligência artificial, além de adicionar mais empresas chinesas à sua longa lista de sanções. O objetivo é claro: restringir ainda mais o acesso da China à tecnologia estadunidense. Os novos controles buscam cobrir algumas brechas na antiga lei que vinham sendo exploradas por empresas como, por exemplo, a Nvidia, grande exportadora para o mercado chinês. Graças a uma gambiarra de seus processadores de inteligência artificial mais avançados, o A100 e o H100, tornando-os mais lentos, ela driblou as restrições dos Estados Unidos e continuou a exportar os chips para a China. Em agosto, as gigantes de tecnologia chinesa Alibaba, Tencent, Baidu e ByteDance encomendaram cerca de 5 bilhões de reais dos processadores adaptados A800 e H800 e já havia encomendado mais de 20 bilhões de reais para serem entregues em 2024. No entanto, essa semana, o governo dos Estados Unidos já emitiu ordem para que a Nvidia pare imediatamente de exportar alguns dos seus produtos para a China. Um porta-voz do Ministério do Comércio da China se opôs ao endurecimento das regras de exportação, acrescentando que os Estados Unidos interpretam amplamente o conceito de segurança nacional, abusando das medidas de controle de exportação e agindo com um comportamento unilateral e intimidador. Por outro lado, como disse Peter Wennink, presidente e CEO da holandesa ASML, que é a líder global em máquinas de litografia para a produção de chips e que também está proibida de vender seus equipamentos mais avançados para a China, se os Estados Unidos e a Europa continuarem a impor tais sanções, os chineses vão fazer do seu jeito. Afinal, afirma ele, abre aspas, com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, muitos dos quais extremamente inteligentes, eles vão encontrar soluções que as empresas ocidentais ainda não consideraram. As políticas restritivas dos governos ocidentais estão obrigando a China a se tornar altamente inovativa. Fecha aspas. E na mesma semana que os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a China, Pequim reforçou os controles de exportação de grafite, um material essencial para a bateria de veículos elétricos. Em especial, os novos controles se aplicam a 3 tipos de grafite artificial de alta pureza, alta resistência e alta densidade, bem como a 6 tipos de grafite natural em flocos e seus produtos relacionados. Eles agora estão sujeitos aos chamados controles de exportação de itens de uso duplo, ou seja, podem ter usos militares. A China é uma das principais fontes dessa matéria-prima e também é responsável por cerca de 60% da capacidade de produção de grafite natural e 90% da variedade sintética. O Ministério do Comércio disse que suas medidas são um ajuste normal, que não tem como alvo nenhum país ou região específica e que as exportações que cumprem as regulamentações relevantes serão permitidas. A China exporta grafite para países como os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. Tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia o consideram um mineral crítico e estratégico. Em agosto, a China começou a restringir as exportações de galho e germânio, 2 metais que são cruciais para partes dos setores de semicondutores, telecomunicações e veículos elétricos. As exportações foram retomadas no mês seguinte. As ações de produtores não chineses de grafite dispararam após o anúncio de Pequim, pois a forte presença da China nesse mercado lhe dá o poder de definir os preços do grafite, que devem subir. Apesar dos esforços crescentes dos Estados Unidos para bloquear a participação da China na cadeia de suprimentos global de alta tecnologia, que apoia a produção de equipamentos militares avançados, a China está cada vez mais olhando para dentro, para revigorar as indústrias em declínio e desta vez no Nordeste. A região Nordeste da China, ou Dongbei em chinês, é rica em recursos e inclui as províncias de Liaoning, Jilin e Heilongjiang, e uma parte da região autônoma da Mongólia Interior. Foi ela que promoveu o desenvolvimento industrial pesado e militar do país na década de 50. Após a abertura e a reforma, essa região sofreu quedas significativas nos investimentos e passou por um processo de desindustrialização, semelhante ao das cidades do chamado Cinturão de Ferrugem nos Estados Unidos. No entanto, essa região deixada para trás, que tem a população que envelhece mais rapidamente no país, vem recebendo a atenção renovada de Pequim
especialmente em um momento em que a segurança nacional é uma das principais preocupações. Este ano, a China iniciou uma nova rodada de reformas de empresas estatais, com foco mudando da melhoria da eficiência para inovações e avanços tecnológicos, sendo que o foco na província de Liaoning é promover a autossuficiência tecnológica da China, acelerando a construção de um sistema industrial moderno. A economia de Liaoning cresceu 5,3% nos 3 primeiros trimestres desse ano, mais do que o nível nacional de 5,2%, marcando a primeira vez em uma década que a província ultrapassou o PIB nacional. Atualmente, o Nordeste da China tem algumas das melhores universidades e institutos de pesquisa em ciência e engenharia do país, cada vez mais visto como um ativo para o desenvolvimento de setores estratégicos emergentes. A China aprovou o uso comercial de milho e soja geneticamente modificados. Após anos de testes e preocupações públicas sobre a segurança da tecnologia, um total de 37 variedades de milho transgênico e 14 variedades de soja transgênica poderão ser cultivadas em áreas designadas a partir de 15 de novembro. O país tem dado grande importância à sua segurança e autossuficiência alimentar, em meio às mudanças nas dietas de sua população, aos problemas climáticos e às tensões com os Estados Unidos. No ano passado, a China importou mais de 146 milhões de toneladas de alimentos, 60% dos quais eram soja. Isso significou um déficit comercial líquido de alimentos de mais de 143 milhões de toneladas. De janeiro a setembro, a China importou quase 78 milhões de toneladas, principalmente dos Estados Unidos, embora nos últimos anos tenha comprado mais do Brasil. De acordo com especialistas, a alta dependência das importações é causada, em parte, pela falta de vontade dos agricultores nacionais de cultivar certas culturas, devido aos baixos rendimentos das variedades existentes. O rendimento da soja plantada na China é de apenas 40% do rendimento dos Estados Unidos ou do Brasil. E aí, pessoal, gostaram do resumo dessa semana? Deixa aqui o seu comentário, não deixe de compartilhar o vídeo e dar aquele like para ajudar o algoritmo a espalhar nosso conteúdo. Se você tem interesse no que acontece na China, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber os nossos vídeos quando eles saírem. Também se inscreva no site dongshengnews.org/pt, que você recebe o nosso boletim ao meio-dia do sábado no seu celular. É um resumo curto, fácil de ler e gratuito. E se quiserem ainda mais conteúdo, aqui embaixo estão os links para o nosso Twitter e Instagram. Até a próxima, pessoal!